Jornal da Pan, a partir de agora recebendo Caio Coneglian, coordenador dos cursos de tecnologia da Unimar. Caio, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan. Bom dia, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Acho que mais uma vez a gente tem várias novidades falando da Unimar, falando do vestibular, que foi um sucesso, e de todo esse movimento de inovação e tecnologia aqui da nossa cidade. Vestibular que aconteceu ontem, né? Ontem a gente recebeu, né, o vestibular 2025, foi o melhor vestibular dos últimos 15 anos. Sim, todos os cursos de todas as áreas a gente teve uma adesão muito grande. Que legal. A gente percebe isso quando a gente tem um congestionamento, né? Então, o congestionamento estava chegando ali próximo do cemitério, a própria rodovia congestionada. Então, foi um grande sucesso, novamente, né? Unimar atraindo pessoas do estado todo. Então, a gente teve, além do vestibular aqui em Marília, a gente recebeu o vestibular em várias cidades, em Curitiba, Londrina, São Paulo, várias cidades espalhadas pelo Brasil, mas aqui foi, né, onde a gente recebe mais gente, e em todos os cursos foi muito bom. Isso mostra esse trabalho de excelência que a Unimar faz, esse olhar, né, para nossa cidade e atrair. A gente reparou ontem, né, várias empresas ali, imobiliárias, participam disso, e a Unimar movimenta a cidade, porque a gente recebe alunos de várias cidades mesmo do estado todo. As imobiliárias ali até mesmo por conta das pessoas que vêm de fora, né? De repente já oferecendo ali alguns apartamentos, algumas casas que tem por ali, né? Isso, Então, assim, a gente vê, assim, as imobiliárias, elas acabam já dando esse apoio, né? Porque às vezes vem com o pai, vem com a mãe, falar como que funciona a imobiliária, já está dando um suporte. Essa conexão efetiva que tem, né? Entre a cidade, entre o setor produtivo mesmo, né? Então a gente tem muito isso é muito legal. É legal porque a família já tem mais ou menos uma segurança ali, né? De onde se passou no vestibular, legal, agora já vamos ver aqui já deixa meio que um caminho andado ali, né? Para ter já o local para poder ficar, né? E aí eu acho que a gente faz uma recepção para que o aluno, é um momento, né? O momento de escolha de uma graduação não é um momento simples, né? Você está escolhendo uma carreira, você está escolhendo o que você vai fazer a partir dos próximos anos. Então, você deixa daquela questão, né? O ensino médio, todo mundo faz a mesma coisa, né? Você vai escolher para qual área que você quer seguir. Então é um momento tenso, de prova, o resultado deve sair, acho que amanhã ou quarta-feira, então eles estão todos ansiosos, né, para esse resultado, e aí a gente dá todo esse suporte, imobiliária, a questão dos coordenadores explicando, os professores. Então é um dia muito legal, assim, foi muito legal ontem, deu tudo certo, assim, esse movimento, esse crescimento de 15%, o maior vestibular dos últimos 15 anos, é um cenário muito interessante, porque mostra esse crescimento contínuo da influência da Unimar na nossa região. Sim. E mais do que isso, de fornecer para cá mão de obra qualificada. Porque, de alguma forma, é isso. O desenvolvimento econômico da nossa região depende de formação de excelência, e a Unimar tem feito isso. Então, esse maior vestibular dos últimos 15 anos mostra isso, e mostra como que a universidade, investindo em excelência, trazendo todos esses investimentos que a gente sempre fala, né? Eu estava olhando, né, quantas vezes que eu vim durante o ano aqui na Jovem Pan para falar de novidades, hoje mais novidades, né? Então mostra como que a universidade está muito viva. A professora Fernanda sempre está aqui, sempre fala, né, sobre esse movimento da universidade, da Unimar. E é legal quando a gente vê que os jovens que não querem ir para fora têm a opção de ficar em Marília e estudar numa excelente universidade. E o pessoal da região também, né? Porque, tudo bem, às vezes tem que alugar, tem a questão da imobiliária que a gente estava falando, mas é muito mais barato na questão imobiliária aqui em Marília do que São Paulo, por exemplo. Sim, né? sim. Então você acaba gerando oportunidades para os jovens da região. Então esse polo
Marília é um polo educacional. Nós temos diversas instituições de ensino superior e a Unimar liderando isso é muito importante, né? Essa visão. A gente fala muito da universidade do futuro, do que é ser uma universidade do futuro, do que nós estamos pensando na Unimar no contexto de inovação. Assim, a gente está falando também do nosso parque tecnológico que a gente já iniciou, né? Essa é uma das novidades que a gente pode falar hoje. As empresas já começaram, já estão mudando para o parque tecnológico. A inauguração deve ficar no começo do ano que vem, oficial, mas esse movimento já está concretizado, as empresas já mudando, e isso reforça que a universidade, no momento que ela inova, ela atrai também um público cada vez maior, não só de Marília, mas de toda a região. Isso é muito interessante, assim, a gente tem uma quantidade de alunos de fora muito grande. Não só no curso de medicina, que tradicionalmente a gente recebe do Brasil todo, mas também de outros cursos, da área de tecnologia, da área do direito, de publicidade. A gente recebe alunos nos vários contextos, né? Isso é muito interessante. Cara, que demais. São 8 horas e 3 minutos, a gente precisa fechar a primeira meia hora do Jornal da Pan, hoje recebendo o Caio Coneglian, professor da Unimar. A gente continua mais um pouco no YouTube Jovem Pan. Essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Comasa. Novo T-Cross com 10 mil de bônus na troca e taxa zero. Caio, o legal também é que não é só a universidade acompanhar a tecnologia, né? É fazer toda a inserção que a Unimar vem fazendo também, né? Colocando aí o parque tecnológico, né? E trazendo grandes novidades e atualidades ali para os alunos, né? Com certeza, porque o que é uma universidade? Eu acho que esse é um ponto, né? Que quando a gente está falando da universidade, a gente está falando de vários elementos. É a questão do ensino, mas é a questão também de pesquisa e extensão. Então, e agora a gente insere, a Unimar tem muita questão da responsabilidade social, que é muito forte, né? A professora Fernanda sempre fala isso como um pilar, mas também a inovação. E aí o aluno ele tem a possibilidade de se tornar um pesquisador, trabalhar no mercado de trabalho ou se tornar um empreendedor. Então você gera oportunidades para que o aluno cresça profissionalmente em diversas áreas. Caio, a gente estava falando no YouTube, né, sobre a questão, a pergunta que o Wagner fez dos pais ainda influenciarem os filhos e tudo mais. E aí, responde pra gente aqui como que ficou isso ontem. Você estava lá ontem, viu esse... E eu passei pela pista, realmente a pista estava movimentadíssima. Porque a gente vê, antigamente, né, Caio, era assim, meu filho vai ser médico e médico, pronto, acabou, né? Meu filho vai ser advogado e pronto, acabou, né? Hoje ainda existe essa influência ali dos pais? Eu acho, assim, tem a influência, né? Eu acho um pouco menos do que a gente já teve em anos anteriores, mas eu percebo o seguinte, né? Respondendo a primeira pergunta, acho que sim, tem, os pais participam efetivamente, participam da escolha das carreiras e da universidade, porque é um momento difícil, né? É um momento de escolha de futuro. E é difícil falar assim, o que vai ser meu futuro? Mas o que eu percebo é que a gente está passando por um momento de grande transformação no mercado de trabalho e que nessa transformação, essas coisas, essas caixinhas, né, tão delimitadas, elas estão mudando, né? A gente fala cada vez mais de competência. Quem tem competência para fazer as coisas. E acho que por isso que hoje, mais do que nunca, ter um ensino superior é essencial. Por quê? Porque a universidade, ela vai trabalhar nos jovens e nas pessoas no geral, né? A gente recebe pessoas das diversas idades, né? Não só o público de 17, 18, 19 anos, mas tem pessoas mais velhas que estão buscando uma segunda graduação ou uma primeira graduação. Mas o ensino superior, nós trabalhamos muito na Unimar você aprender competência. O que é competência? Saber fazer algo. Mais do que eu sou tal profissão, eu tenho essas competências. Que, claro, isso contempla uma profissão. E esse é um movimento muito importante que os pais também valorizam e entendem que os seus filhos precisam muito estudar. A gente não tem, hoje, né, quem não tem o ensino superior tem uma desvantagem clara no mercado de trabalho. Especialmente a gente está falando de um movimento, por exemplo, da inteligência artificial, que é talvez o grande tema do momento, né? A inteligência artificial,
ela está pautando um pouco o que vai ser a nossa sociedade nos próximos anos. Semelhante ao que a gente viu com a luz elétrica em determinado momento, quer dizer, hoje a gente não consegue conceber a nossa vida sem luz elétrica. A mesma coisa com a internet e a web. Como que a gente fala da web, da nossa vida, sem estar conectado? Tudo aqui, tudo que está acontecendo nesse momento aqui, por exemplo, no estúdio, está passando pela internet. Sim. Tudo que está acontecendo na universidade está passando pela internet. Mesmo coisas físicas do mundo real, digamos assim, offline, passa pela internet em algum momento, passa pela web. Então, a gente está passando por um momento semelhante à inteligência artificial agora. E a gente está no começo da onda. Vamos pensar no celular. Sabe quando a gente tinha aqueles celulares tijolão? Né? Que nem Aquilo tinha. era o início do celular. Olha como isso chegou agora nos smartphones, que é um computador de bolso, que a gente faz tudo. A grande parte da população às vezes nem tem um laptop, um notebook, um computador de mesa, usa apenas o celular para fazer tudo. Então, a inteligência artificial está nesse momento do tijolão. Olha o quanto que mudou do tijolão para o celular touch e como que isso evoluiu. Pensa como que a inteligência artificial vai influenciar a nossa vida. E mais do que isso, vai influenciar as profissões. E agora a tendência que eu tenho visto é a gente sair daquela discussão. A inteligência artificial vai substituir os humanos. Algumas profissões sim, inevitavelmente. Mas ela vai, mais do que isso, ela vai transformar a atuação profissional. Isso é muito interessante, porque a gente está falando de uma mudança efetiva do que é o ser advogado, ser contador, ser profissional de TI, ser médico, em todas as profissões. Uma coisa que cada vez mais eu acho que é necessário entender é que a inteligência artificial ela vai transformar as profissões e as competências, mas para quem tem essa bagagem, para quem tem esse ensino, para quem tem formação. Porque quem não tem formação acaba, de alguma maneira, sendo uma mão de obra mais fácil de ser substituída. Então, eu vejo, puxando o que você falou, os pais estão olhando esse movimento e entendendo que talvez esse movimento que eles passaram, né, no momento profissional deles da internet, da web, os filhos vão passar pela inteligência artificial. E quem não estiver preparado vai ter muita dificuldade para depois ter bons salários, ter um bom emprego e assim por diante. Então, eu vejo que a universidade, todas as universidades precisam fazer um movimento de entender o que é o futuro. O futuro das profissões, o futuro das carreiras. E a Unimar, ela fez essa opção de vamos nós juntos, com toda essa equipe multidisciplinar. Isso é muito legal, porque a gente tem pessoal, por exemplo, da área de tecnologia, que eu estou representando, mas tem toda uma equipe vinculada, pessoal da área da saúde, do direito, da administração, da economia criativa, com design gráfico, publicidade, e pensando quais são as profissões do futuro, e mais do que quais são as profissões do futuro, talvez a profissão vai continuar sendo um médico, mas quais são as competências que o futuro vai exigir dos profissionais. Então é um movimento muito interessante, que a inteligência artificial ela passa muito pela IA, só que no final são tecnologias para resolver as coisas das pessoas, para pessoas. E é isso que a Unimar tem feito. O curso de inteligência artificial vem nesse sentido, não é mais um curso, é um movimento da universidade para entender assim, qual é o futuro do mundo, do planeta, para onde nós vamos. E nós estamos pensando e tentando olhar isso, e quem olhar isso, com certeza está na frente. Acho que é por isso que esse movimento, esse resultado do melhor vestibular dos últimos 15 anos, ele é fruto de um trabalho intenso de todas as áreas do conhecimento, de um investimento que passa pela pesquisa, com vários programas de mestrado e doutorado, um investimento muito forte na pesquisa, na questão da internacionalização. A gente tem intercâmbios, alunos intercambistas nos diversos cursos. A gente recebe professores de universidades da Europa, dos Estados Unidos, da África, da Ásia. Isso cria uma ideia de universidade global, da extensão, porque a Unimar ela está em todo lugar. Se você olhar como que a gente entende a saúde do município hoje sem a Unimar, é impossível, porque o hospital de referência é da Unimar, a UPA e o UPA
A Unimar que tem, né, a concessão, é a Unimar que conduz esse movimento. Muitos postos de saúde são os alunos da Unimar que estão lá. A parte de reabilitação, curso de programa de fisioterapia. E a questão da inovação como cereja do bolo disso. Porque a gente aí faz um movimento ainda mais forte de falar: empresas do Brasil, vocês podem estar juntos desse movimento dentro da Unimar no nosso parque tecnológico. Então você vê incrível, inclusive. Que tá incrível, né? Que você conheceu. Você vê esse movimento, ele é muito forte, ele é muito incentivado, né, pelo nosso reitor, pela professora Fernanda, que faz esse investimento constante e que aí no final a gente tem um resultado, sim, em número de alunos, mas mais do que isso, no nível de excelência dos profissionais que a gente está levando para o mercado de trabalho. Você citou aí também a questão do hospital, tem a parte oncológica também agora, com tecnologias fantásticas à disposição da população, né? Então, esse é um exemplo muito interessante, porque Marília tem uma demanda. Claro, o Brasil, né, o mundo está passando esse movimento, as pessoas tendo mais doenças de câncer e tudo mais. A Unimar faz esse hospital de ponta, por exemplo, com o PET scan, que Marília só tem na Unimar. Mais próximo vai ser só em Bauru. E isso dá qualidade de vida para as pessoas. E então, é um propósito, né? É um propósito muito grande que a gente vê, né, do reitor, de toda a família, né, Mesquita Serva, que traz para Marília isso. Eu acho que Marília tem muito do que se orgulhar de ter a Unimar aqui, porque é o que você falou, esse hospital vai dar qualidade de vida para as pessoas, com tecnologia. É esse movimento, não é a tecnologia pela tecnologia, é a tecnologia trazendo benefício real para a população. A gente às vezes fala de tecnologia, pensa só em TI, mas TI é uma parte, né? Você tem tecnologia nas diversas áreas, né? Bom, 8h19, a gente precisa fazer um rápido intervalo em 100,9, lembrando que essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Unimagem, diagnósticos médicos por imagem, nova unidade Esmeralda, na Rua Topázios, número 55. Tá no YouTube? Tá no Estamos YouTube. no YouTube. Eu desembestei a falar. Né? Não, mas tá ótimo, cara. É muito interessante, porque eu fico pensando... Ele fica um tempo sem vinda, ele... Que bom, não. E eu fiquei pensando, falei, cara, esse rolê do celular é verdade. Eu sou da geração... Gente, que absurdo. Eu tava na faculdade, eu lembro quando lançou o SMS. Era maravilhoso a gente saber... Nossa, agora a gente pode mandar mensagem de texto que vai chegar pra outra pessoa. Isso em 2007, 2006. Olha que absurdo, cara. Não é tão longe, não faz tão tempo assim. Não, é muito pouco tempo, na verdade. Se você olhar... Essa transformação na internet, a web, na verdade, né? Que a internet é a infraestrutura física. A web é a aplicação. A web, ela é lançada em 89 em experimental. 92, 93, que isso começa a ser utilizado. Pensa, a gente está falando de 30 anos. 30 anos para a história da humanidade é muito pouco. Sim. Mas para o impacto que teve, como a gente entende a nossa vida hoje sem web? Você para a internet no mundo, para tudo. Você não tem mais nada acontece. Não tem banco, não tem empresa, não tem trabalho, nada funciona, cara. Nada funciona. É muito louco. Justiça não funciona, né? CVD, nada funciona. Então, por isso que eu acho que esse movimento da IA, da tecnologia, ela faz muito sentido quando você leva isso para as áreas. Claro, você precisa de profissionais de TI para produzir tudo isso, então é um movimento, mas você tem que, o profissional do direito, ele tem que estar adequado. Então a gente tem esse movimento lá na Unimar muito, muito próximo, né? Dando uma aula pra gente também hoje aqui, né, Caio, sobre tecnologia, trazendo informações, trazendo novidades. E o que a gente pode destacar agora para os nossos ouvintes nesse bloco? Olha, eu queria falar, acho que é legal comentar um pouco do movimento de tecnologia e inovação do Parque Tecnológico nosso, né? A Unimar, então, eu já falei, acho que uma outra vez aqui, mas acho que é legal reforçar. Nós lançamos o primeiro parque tecnológico da nossa região. Esse parque tecnológico é um parque tecnológico privado. A diferença de um parque tecnológico público para um privado é que aqui a própria universidade ela vai conduzir, vai gerenciar, vai ter gestão e todo o investimento também. Só que o benefício é para o município da mesma maneira, né? Então, esse parque tecnológico ele tem 2 etapas. A primeira etapa já está pronto o prédio. A gente faz a inauguração no começo do ano que vem, por agenda e tudo mais, mas ele já está pronto, já está em funcionamento. A gente já tem empresas instaladas dentro da Unimar
E é interessante que grande parte dos colaboradores dessas empresas são alunos da Unimar, assim, ou egressos da Unimar, tá? Então esse movimento, e não só da área de tecnologia, sim, claro que bastante da área de TI, porque o nosso parque tecnológico ele tem como área de vocação, essa área de vocação é empresas de que tipo que nós recebemos, né? Então muito da empresa de TI, mas também da área da saúde, e estamos muito fortalecendo a questão do agro, né? Que a gente tem, então, cursos muito fortes também na área do agro, né? Com medicina veterinária e a engenharia agronômica. Então, nós temos essas 3 áreas de vocação. Esse primeiro espaço é um espaço de aproximadamente 2.000 metros quadrados. E ficou muito bonito, assim, o prédio ficou muito bonito, porque a gente trouxe muito da essência do que é a universidade. Não é apenas um prédio, é um espaço de inovação, é um espaço para que os jovens sejam estimulados a se tornar também empreendedores. Porque é isso, porque nesse espaço a gente tem em torno de 20 empresas já consolidadas, mas tem um espaço, uma incubadora muito inspirada no que nós vimos de algumas grandes universidades de fora, também de ambiente de inovação de São Paulo, que a gente trouxe para cá. E lá a gente tem em torno de, cabe ali mais de 100 startups. Já tem algumas empresas que começaram a mudar, além do espaço de eventos. Então esse é o primeiro lançamento, né? Que a gente já lançou a inauguração, né, oficial, com a presença de autoridades e tudo mais, deve ser no começo do ano que vem, mas já está em funcionamento. Inclusive algumas turmas já conheceram, alguns alunos já conheceram, gostaram muito desse espaço. E a segunda etapa, ela deve ser finalizada no final do ano que vem. E esse espaço é um espaço de mais de 10.000 metros quadrados, que a gente vai ter lá uma união entre a questão do ensino, porque os alunos da área de tecnologia e engenharia descem para esse espaço, descem para esse ambiente, mas também a presença de laboratórios de inovação, empresas, é bem legal. Agora, você citou 2 áreas, né? Saúde e agro, né? Que está envolvida ali junto com a tecnologia. Mas hoje não dá para se falar uma área que não tenha tecnologia envolvida, né? Ah, sim. Eu falo como área de vocação porque você tem ali startups aqui na nossa cidade muito forte. Mas, por exemplo, dos outros cursos também utilizam muito. Porque, vamos falar da área da gestão. A área da gestão, ela é essencial nesse contexto. A gente tem, então, administração e ciências contábeis como pilares de qualquer empresa. E que... quando eu falo assim, as áreas que vão desaparecer, né? Às vezes o pessoal fala, determinada área vai desaparecer. Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo como áreas que vão se fortalecer a partir do uso de tecnologia, de profissionais que vão se fortalecer. Então são áreas, por exemplo, administração e contábeis, que utilizam muito isso. E o direito? O direito é essencial no contexto do empreendedorismo. Questão de propriedade intelectual, questão da própria legislação de startups. Hoje a gente tem um marco legal de startups que estimula startups em questões de licitação, então participa também. Psicologia, tem startups, tem ideias, tem alunos da área de psicologia que estão criando empresas que vinculam inteligência artificial com a questão da saúde mental. Então, todas as áreas do conhecimento. Quando a gente fala dessa área de vocação, ela é menos no sentido de que os cursos... Claro, os cursos de saúde e do agro estão muito envolvidos, mas não é nesse sentido. É a área de vocação da própria cidade mesmo, que a gente está criando. Esses cursos participam, mas todos os outros cursos também participam. É um movimento de todas as áreas do conhecimento. Tem, a primeiro momento a gente fala parque tecnológico, parece que é da área de TI. Mas não é da área de TI, na verdade é um movimento. Eu também sou coordenador do núcleo de inovação da Unimar, que lidera esse movimento, e que todos os cursos participam. E a gente já percebe isso na própria matriz. Todo o curso da Unimar tem disciplina de empreendedorismo. E por quê? Porque ser um empreendedor, ter habilidades e competências empreendedoras é importante para qualquer um, mesmo para quem é funcionário de uma empresa. Porque empreendedor é aquela coisa de criação, de você gerar resultado, de inovação, que é importante. O médico precisa ser empreendedor, o psicólogo precisa ser empreendedor, o veterinário precisa ser empreendedor. Então,
isso já está no DNA e na cultura da Unimar. E os coordenadores aceitam muito isso e participam muito isso de forma ativa. E como eu disse, né, quando a gente vê tudo o que acontece, a gente entende esse resultado fantástico que a gente teve ontem no vestibular, né? Agora, quando se fala em algumas profissões que irão desaparecer ou algumas áreas, né, que vão deixar de existir, eu não concordo muito, né, porque o profissional ele só deixa de existir se ele não se atualizar. Né, que nem falam, não existe mais o datilógrafo, né? Mas tem o digitador. Ele só se atualizou, né? E assim com a tecnologia, né? Eu penso exatamente isso. Talvez pode mudar o nome em algum momento, mas aquilo que você aprende, ele segue sendo importante. Então, eu também vejo assim, vão ter profissões que vão desaparecer, talvez algumas profissões com menos qualificação. Isso eu acho que pode acontecer sim. Mas você tem outras profissões que surgem e a própria transformação das áreas. Por isso que é tão importante esse movimento que a gente faz de olhar o futuro. Então, a gente fala, por exemplo, vou pegar uma área que tem surfado muito na área da inteligência artificial, que é a publicidade e propaganda, que a professora Débora faz um excelente trabalho à frente do curso. É uma área que em determinado momento falava, o publicitário não vai existir na área da IA. Há alguns anos eu falava isso. Hoje, se tem uma área que está conseguindo surfar e usar a IA de maneira efetiva, é a área da publicidade. É verdade. E o nosso curso de publicidade se preparou para isso e hoje os alunos eles utilizam o IA de maneira natural. Então, eu acho que às vezes a gente tem que tomar cuidado o designer gráfico. Hoje tem IA que cria arte. Mas você tem que ter uma pessoa que vai pensar em tudo isso. Outra área que, longe de desaparecer, tem mais importância e eu não vejo dessa maneira. Então, são várias áreas assim que a gente, se a gente entender, você tem um movimento muito mais forte, a inteligência artificial fortalecendo os bons profissionais e os bons cursos de graduação. As boas universidades estão entendendo, estão surfando esse movimento forte, que é um pouco o que a Unimar tem feito nos últimos anos, né? Um crescimento constante e, mais do que isso, se preparando, né? A gente teve um momento de crise com a Covid, uma crise global, né? Com a pandemia. A universidade se manteve forte, continuou investindo e agora a gente vê esse crescimento e uma compreensão do cenário. Nós compreendemos o cenário para olhar para o futuro e falar, não, os profissionais precisam ter essas competências. Que é constante também, porque hoje a gente está falando de uma coisa, a mudança tecnológica ela é muito rápida, a gente não sabe qual que é a próxima onda de tecnologia, nós não sabemos. Não tem como saber, né? Não tem como saber. O que a gente sabe é que essa onda da inteligência artificial, ela não é uma coisa passageira, ela é mais do que uma onda, né? Ela é uma mudança do mundo, ela está reorganizando como a sociedade ela é concebida, como as pessoas concebem as próprias vidas. Então, por isso que o nosso curso de IA, ele agora, a primeira turma, o vestibular foi excelente. É um curso que surge já com grandes parcerias, com professores excelentes e que mostra o poder da universidade de pensar mesmo o futuro e tudo mais. Bom, 8h35, fechando a segunda meia hora do Jornal da Pan, com Caio Coneglian hoje com a gente. Essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Unimar EAD. Acesse ad.unimar.br. A gente continua no YouTube Jovem Pan. Ô Caio, teve uma... Como é que fala? Aquelas palestras online que sempre tem da Unimar. E eu não sei se era você que estava junto, mas tinha um dos alunos lá que ele estava fazendo 3, né? Você falou assim, na questão da pandemia e tal, aí teve a Unimar EAD. Tá. Né, que entrou ali com os cursos EAD. Eu acho que deve ser nessa modalidade que ele deve conseguir fazer esses 3 cursos. Eu achei fantástico. Eu falei assim, para fazer um já é difícil, imagina o cara fazendo 3 cursos, né? Tem um aluno, mas acho que foi do EAD que fez. Do presencial não teria como, né? No máximo 2 cursos, porque você teria um durante o dia e um durante a noite. Tem alunos que fazem isso. Por exemplo, faz direito diurno e, sei lá, faz um curso de TI à noite. Tem alguns alunos que fazem isso. Mas esses gostam, né, de estudar. Esses gostam. Tem tempo.
Às vezes nem tem, às vezes arruma tempo. Arruma tempo, Mas o do EAD tem alguns alunos, não são muitos porque é difícil, Sim. né? Mas aí a pessoa se dedica, consegue. É um pouco do... Acho que a tecnologia, ela abriu essa possibilidade, né? De você aprender mais, né? Tudo eu vejo da seguinte forma, né? Você tem, num contexto de tecnologia, quem vai usar isso a favor e quem não vai conseguir usar. Porque você tem, ao mesmo tempo que tem muito curso online, conteúdo disponível, mesmo em plataformas como o TikTok, que a molecada gosta bastante, né? Os jovens gostam muito, você tem muito conteúdo bom ali. Se você conseguir usar para o bem, você vai aprender. Saber filtrar, né? Caio, toda vez que você vem aqui, você traz uma exclusiva pra gente. Você tem alguma aí na manga pra gente hoje? Dá para falar assim, acho que um movimento legal que tem acontecido na Unimar é essa aproximação que tem com os diversos cursos. Acho que uma grande aproximação que a gente tem feito é com a área da medicina. A medicina da Unimar, ela é muito forte por toda a estrutura, né? A gente tem um hospital de ponta, se você vê o corpo docente, todo o investimento que a Unimar faz, destaca de fato a universidade como dos melhores cursos de medicina do Brasil. Isso pelos rankings do MEC, todos os rankings existentes. E aí, agora a gente faz também esse movimento de uma disciplina de tecnologia aplicada à saúde. Que o professor Carlos Bueno, que é o coordenador, fez esse movimento de aproximar com a área de tecnologia. E hoje, então, a gente traz toda essa tradição da Unimar com infraestrutura, com hospital, com as clínicas, com todo esse movimento muito forte. E agora com essa disciplina que é uma das mais inovadoras que a gente tem no país. Eu acho que isso é uma grande notícia para a comunidade mesmo. A gente traz isso para os nossos alunos de medicina. E isso... reverbera de maneira positiva, porque a gente vai, de alguma maneira, também inserindo a questão de inovação e tecnologia em uma área que é uma das principais dentro, a questão da saúde e da medicina, uma das principais da nossa sociedade. Então, acho que reforça um pouco, né, Wagner, que a gente estava falando no começo, das áreas se transformando. As áreas estão se transformando. Esse movimento de inserir essa tecnologia, essa disciplina de tecnologia aplicada à saúde, vem muito nesse sentido e fortalece muito esse movimento. Isso que é interessante, que é bacana, né? A gente não vê essa dimensão do que está se tornando aqui na nossa cidade, aqui em Marília, expandindo para a região e para o mundo também, né? Com a Unimar trazendo isso e implantando isso. É um movimento muito forte, muito concreto de a inserção da tecnologia em todas as áreas. Isso é um movimento meio que inevitável e que mostra efetivamente como que a sociedade vai andar. Então, vamos falar então um pouco dessa disciplina de tecnologia aplicada à saúde. A gente está falando de inteligência artificial para a saúde. A gente está falando de realidade aumentada e virtual. Então hoje a gente já tem cirurgias robóticas feitas com auxílio de pessoas que estão no outro lado do mundo com o uso de um óculos de realidade virtual, por exemplo. A gente viu agora, né, esses últimos óculos que a Apple lançou, que é um óculos de realidade mista, né, que é realidade aumentada e realidade virtual. A realidade aumentada é quando você... Tipo o Pokémon GO que tinha, né? Que você tinha a câmera e você via lá o bichinho. Realidade aumentada, você insere elementos do mundo virtual no mundo real. Então é como se eu tô vendo as pessoas aqui, mas eu insiro outros elementos digitais. E a realidade virtual é quando eu fico imerso em outros ambientes. Então esse óculos da Apple traz isso e a gente insere isso também como parte da formação dos nossos estudantes, né? Cara, a gente fica até meio assim, perdido, né? De tanta coisa, tanto assunto que você traz pra gente, trazendo essa inserção de tecnologia, porque, como você disse também no começo, né? A gente não, hoje em dia não tem como se ver o mundo sem a tecnologia, né? Não tem como, né? E acho que esse movimento... ele vem, assim, quando eu falo, né, quando a gente fala sobre a questão da tecnologia, a gente tem inclusive a questão do governo de incentivar a questão da tecnologia.
Por exemplo, o governo federal ele tem feito um programa de inserção de criação de inteligência artificial própria do Brasil. Por quê? Porque é o seguinte, é o que você falou, não tem como a gente pensar no mundo sem tecnologia. Um dos problemas que a gente tem hoje no Brasil é que grande parte dessas tecnologias são feitas fora do país. Então, de empresas estadunidenses, por exemplo, como a OpenAI, a Amazon, a Microsoft, Google. Empresas estadunidenses que têm a tecnologia e têm o domínio da tecnologia por conta deles, né? Então, a gente acaba sendo um pouco dependente. Então, o governo federal e o governo estadual têm feito movimentos nesse sentido de criação de tecnologia própria. E eu vejo que as universidades, elas têm um papel essencial nisso, de estimular isso, de formar mão de obra. Falando, então, especificamente sobre inteligência artificial, hoje não tem mão de obra disponível de IA. Basicamente, quem que é o profissional de inteligência artificial? Alguns profissionais que fizeram ciência da computação, mas que não dão conta de atender toda essa demanda que a gente tem. Então, o curso, por exemplo, de inteligência artificial vem nisso, de uma maneira super interdisciplinar. Ontem no vestibular, vários candidatos que prestaram para o curso de inteligência artificial estão aí de segunda graduação, têm uma formação anterior e querem aplicar a IA para uma determinada área, IA para o direito, IA na arquitetura, IA na engenharia, IA na medicina. Então, eu vejo que os profissionais estão olhando isso e quem tiver esse olhar, com certeza vai se destacar nesse mundo tão complexo que a gente tem hoje em dia, né? Nós tivemos a semana passada o Dr. Alexandre Martins da Vértice e ele falou que já tem a inserção da inteligência artificial lá na empresa deles para conseguir ler ali os atestados médicos, né? Uhum. E assim por diante. Então isso que é bacana, né? Você vê que realmente não tem volta isso. É um negócio que vai continuar indo e a gente não sabe para onde, né? Mas que vai longe. Eu estava conversando com a Márcia Mesquita Serva justamente sobre isso da Vértice, desse movimento deles. Semana passada a gente estava conversando. A Vértice é uma empresa, é um exemplo de uma empresa que usa a Unimagem, por exemplo, outra empresa parceira nossa, parceira de vocês aqui, que tem feito um movimento de desenvolvimento de tecnologia própria de inteligência artificial, em parceria até com o nosso laboratório de inteligência artificial. As empresas que compreenderem isso e as áreas que compreenderem isso estão na frente. Essa questão que você falou, a leitura de atestado, é uma coisa que ganha tempo, porque senão você tem uma pessoa para digitar. Na engenharia civil, você vê, por exemplo, como que a tecnologia transformou o trabalho do engenheiro. A inteligência artificial também vai ajudar nesse momento, vai tornar mais ágil. Se a gente vê carros autônomos ou os novos carros, né? Como que a inteligência artificial tem ajudado? Justamente para prevenir acidente. Então hoje, ainda que no Brasil a gente não tenha carro 100% autônomo funcionando, porque falta uma questão de legislação e tudo mais, mas você já tem a tecnologia. Se você começa a avançar muito rápido para bater num carro, o próprio carro freia. Se percebe que a pessoa está dormindo, o carro mesmo já joga para o lado. Por quê? A tecnologia, ela vem para nos ajudar. Acho que quem compreende isso tira as melhores oportunidades. Você pode falar, mas tem tecnologia que não é tão boa? Sim, acho que tudo também tem a dose. A gente vê um problema hoje de ansiedade informacional, né? As pessoas muito ansiosas por causa de rede social. O tempo todo a gente é estimulado, né, com essa questão de redes sociais, o Instagram, TikTok, vídeos curtos. Mas eu acho que aí é uma questão da gente discutir, sim. Precisa discutir o papel da tecnologia, o impacto da tecnologia. Acho que a própria inteligência artificial fala-se de um aspecto regulatório, que acho que é inevitável que aconteça. Mas, por outro lado, a gente não pode deixar isso superar o próprio desenvolvimento tecnológico, e que ele é inevitável. Ou o Brasil, né, gera isso. E, por exemplo, a nossa região tem esse potencial, né, de gerar tecnologia de ponta, de inteligência artificial, ou a gente fica para trás para países, né, que já estão à frente da gente, na verdade, como Estados Unidos, China, alguns países europeus.
né? A gente precisa se destacar e a gente vê que isso vem sendo destacado e levado, né, ao cenário mundial com a Unimar trazendo e implantando esses tipos de tecnologia, trazendo aí esse curso de bacharelado que é o segundo, né, no estado? É o primeiro do estado, o segundo do Brasil. E o segundo do Brasil. Você vê a importância, a relevância disso, né? E algumas pessoas acho que ainda não se deram conta, né, desse movimento e não se deram conta realmente desse curso, apesar de ter tido uma grande procura. Foi muito bom, né? Por ser um curso de lançamento. Mas eu acho que ainda poderia ter sido melhor, né? Mas eu acho que é natural, porque a gente... quando a gente tem um curso novo, a gente tem as pessoas que vão adotar primeiramente, né? E vão entrar de cabeça nesse momento, mas acaba sendo natural, é um crescimento constante. Eu acho que para ser uma primeira turma, assim, foi muito bom, assim. E é uma coisa que realmente não é passageiro, né? Não é passageiro. É uma coisa que a gente vê que vai ficar mesmo e não tem jeito. Eu acho que essa é uma característica importante para entender esse movimento da inteligência artificial. Não é um movimento que vai acabar em poucos anos. Então, que a gente já viu algumas ondas que você acha que vai acontecer um pouco isso na época do metaverso, que você imaginava que tudo passaria a ser no metaverso. Não sei se a audiência vai se lembrar disso, mas tinha uma época que todas as tendências passavam pelo metaverso. O metaverso, o que é esse metaverso? É a ideia de você fazer coisas em ambientes virtuais. Então você estar em ambientes virtuais, você fazer uma reunião com óculos, por exemplo, de realidade virtual, que você fique imerso naquela reunião, uma reunião virtual, mas você estaria imerso. Questão de jogos, isso avançou um pouco mais, né? Acho que isso, questão de entretenimento aumentou mais, mas falava-se de filmes, de uma série de coisas que não se concretizou. Pode ser que daqui a alguns anos se concretize. A gente não sabe. A sociedade vai evoluindo. Mas com a inteligência artificial, a IA, ela resolve problemas efetivos da sociedade. Ela aumenta a produtividade dos profissionais. Ela aumenta a produtividade das empresas. Sendo assim, aumentando essa produtividade, logo, é uma tecnologia que você não vai mais retornar a um ponto anterior a ela. É igual os smartphones. Ela, de fato, nos deu mais produtividade. Porque com todos os problemas que traz, gerou ansiedade, gerou uma questão... Gerou, mas ela, de fato, apoiou a nossa vida. É a mesma coisa com a inteligência artificial. Eu vejo, ainda mais do que isso, que a gente está num momento de começar... Algumas áreas já estão criando tecnologias de IA, por exemplo, essa IA generativa, né? Quando a gente fala de chat GPT, que é o que se destacou, o que é essa IA generativa? É aquela que gera conteúdo novo. Então, você gera texto, mas gera imagem, gera vídeo, gera qualquer coisa, né? Isso ainda tem um aspecto generalista. Então o ChatGPT faz para tudo. A gente começa agora a criar essas IAs generativas que geram conteúdo para outras áreas, no direito, na saúde. É isso que eu vejo que vai impactar ainda mais as nossas vidas, as vidas dos profissionais. Quando tiver uma IA que o médico... Ele vai começar com um assistente, vai começar a trabalhar já tendo um assistente virtual que vai apoiar ele, verificando, por exemplo, aquela questão de interação medicamentosa. Quando você dá 2 remédios, que um pode... longe de ser médico aqui, tá? Eu só sei isso, tá? De medicina. Mas que é um exemplo de uso de IA. Que você tem essa possibilidade de 2 remédios que um pode prejudicar o efeito do outro. Desculpa se eu não falei exatamente o conceito certo, mas a inteligência artificial ela pode ajudar o médico nisso, porque o médico tem muita informação que ele tem. A tomada de decisão dele não é simples. São remédios que tem uma atuação XY e outro remédio que tem, às vezes passa alguma coisa. E aí você pode ter uma inteligência artificial que alerta o médico, olha, talvez isso aqui não funcione porque pode ter um efeito colateral. Isso não que vai ser a tomada de decisão da IA ali, né? Mas sim do profissional, né? Exatamente. É a mesma coisa com a radiologista, né? A IA, ela vem para apoiar o trabalho. E aí, quem vai tomar a decisão é o profissional. Não deixa de ser o profissional. O profissional, ele continua sendo pessoas para pessoas. A gente não quer ser atendido por um robô, a gente quer ser atendido por pessoas. Mas a tecnologia, ela vem dando suporte para o profissional.
Eu vejo isso muito presente, assim, sabe? A gente, inevitavelmente, a gente tem que caminhar para a integração das tecnologias no nosso dia a dia. A gente está caminhando, é meio que assim, o que eu vejo. Os profissionais que entenderem isso vão ter oportunidade de emprego, bons empregos. Quem não entender isso vai estar fora do mercado, vai estar fora do jogo. Porque é assim que o mundo vai ser concebido a partir daqui. E não adianta a gente reclamar e tudo mais. Tudo bem, tem um aspecto regulatório? Acho que sim, mas esse aspecto regulatório, ele vai estar muito mais em questões éticas, sobre uso e propriedade intelectual, questões éticas, vai ter sobre limites, né, de até onde pode ir, mas não sobre se isso vai ser usado ou não vai ser usado. Não vai ter uma legislação, eu pelo menos não acredito, uma regulação que vai proibir o uso de IA. Não tem como, porque essa tecnologia, ela resolve muitos problemas nossos. E aí é meio que, como que agora eu faço uma legislação que proíbe a internet? Não tem como, é mais ou menos isso, sabe? Então eu acredito muito nisso, a universidade acredita muito nisso, nessa interação, nessa troca entre áreas e nessa atualização dos cursos, das áreas do conhecimento que tem acontecido. E na área de tecnologia, hoje também nós temos aí um dos melhores salários também, né? Então a pessoa que entra nessa área, principalmente agora nessa de IA, que é uma novidade, a pessoa entra com um faturamento salarial bom, né? Entra, porque, por exemplo, vamos falar da área de IA. Você não tem profissionais nessa área. Não tendo profissionais, tendo poucos profissionais, você tem uma demanda hoje grande. Quer dizer, eu falo para os alunos que já tem empresas querendo contratar os alunos de IA que ainda nem entraram no curso, para você ter uma ideia de como que é o movimento. Você tem uma demanda grande de profissionais e poucos profissionais. Naturalmente o salário sobe. Sim. Então hoje, e uma coisa legal da área de tecnologia é que o profissional formado na área de TI, ele pode atuar em qualquer lugar do mundo. Ele não está restrito na atuação aqui no Brasil. Porque a maioria das profissões tem um aspecto legislatório que vai ser, então, eu sei direito, eu tenho a legislação do Brasil, eu tenho, para eu me atualizar, para eu for atuar, sei lá, nos Estados Unidos, eu tenho que entender da legislação de lá, né? Diferente. Contador é a mesma coisa, saúde também tem algumas particularidades. Na área de TI, não. Na área de TI, o que você sabe aqui serve para qualquer lugar do mundo. Porque é uma linguagem de programação única, né? Assim, você usa Python, por exemplo, que é uma linguagem que está sendo muito utilizada. Ela é usada aqui no Brasil, mas ela é usada nos Estados Unidos, na Europa, na China. Então, isso abre muitas possibilidades de atuação. Mesmo para quem quer ir para fora, mesmo para quem quer trabalhar para fora morando no Brasil. Ganhando em dólar, ganhando em euro. Isso é comum. Isso é comum, porque essa escassez de mão de obra, ela não é apenas no Brasil, ela é no mundo todo. E essa escassez na área de IA é ainda maior. E dependendo da tua área de atuação, você não fica restrito a uma empresa só, né? Você pode atender várias empresas ao mesmo tempo. Que é um pouco do viés empreendedor que o profissional pode ter. Você pode atuar, né, como freelancer e você vai pegando, né, vários jobs, que o pessoal fala, né, vários trabalhos, para que faça a sua composição, você vira um empreendedor e ganha bem. Eu vejo isso, a questão de se tornar empreendedor é que inevitável. A gente já vê no Brasil, né, o trabalho informal cada vez mais forte, nos aplicativos e tudo, mas acho que isso é um caminho meio sem volta, né? A gente tá indo para esse caminho. E por isso que você ser um empreendedor é importante. E aí tem muita gente que opta por freela, não por porque não encontrou uma oportunidade de CLT, não, porque quer, porque ganha mais. Aí você vai ganhando mais, você vai faço um trabalho para uma empresa, depois faço para outra, vou ganhando, crio uma empresa e aí você vai escalando nesse sentido. Verdade. Caio Coneglian, hoje com a gente no Jornal da Pan desta segunda-feira, iniciando a semana com Caio Coneglian, doutor Caio Coneglian com a gente. Caio, você falou no intervalo
que a tecnologia então vai ser o top da Unimar, vai passar o direito, passar tudo. Já está passando. Só para não perder, né? Só para não perder a tradição. De forma alguma, a tecnologia está integrada agregando, né? Com todas as áreas, com o direito, com a administração, com a medicina, com todas as áreas. Eu acho que é um movimento não de competição, mas de colaboração efetiva entre as áreas, que é muito forte e é muito estimulado dentro da Unimar a gente colaborar para que a gente entregue para os nossos alunos cada vez mais excelência, cada vez um ensino melhor e mais integrado com as demandas da sociedade. Quem perdeu o vestibular de ontem, quem perdeu aí, né, a primeira turma da inteligência artificial, agora só quando? Então, a gente teve o vestibular presencial ontem, né? A gente deve então abrir, vai ter o segundo vestibular a partir de 4 de novembro. Se alguém não teve acesso, logo mais a gente lança esse novo edital com as vagas remanescentes e tudo mais. E aí quem tiver interesse já pode pensar, ainda dá para você fazer o vestibular para ingresso no ano que vem. Então ainda tem essa possibilidade. Maravilha. Daqui a alguns dias a gente abre esse novo vestibular. É isso. Dr. Caio, obrigado pela participação hoje com a gente aqui em 100,9. Muito obrigado, foi muito legal falar sobre tecnologias, novidades da Unimar e sobre esse novo mundo que está se desenhando e que acho que a cidade de Marília pode ser protagonista nesse movimento. Muito obrigado. É isso, a gente vai continuar ainda com o Caio Conegliano no YouTube Jovem Pan. Em 100,9 terminamos a edição 4.725 do Jornal da Pan. Uma ótima semana para você. Em 100,9 a gente volta amanhã, mas continue acompanhando a gente no YouTube Jovem Pan Marília. Quer acertar os botões aqui agora, cara? Ô, Caio. Às vezes dá um branco aqui nos botões aqui, muito a gente acaba botão, esquecendo. né? Caio, mas é inevitável, né? Não tem volta, né? Essa questão de inteligência artificial e de cursos de tecnologia, eu acho que é só avanços agora, né? E por exemplo, a gente lançou agora, além do curso de IA, o curso de design gráfico, que também é a professora Débora, que é coordenadora. Esse é um curso que nasce também muito integrado na área de TI. Por toda a infraestrutura que a Unimar tem muito forte na área de TI, mas que também, na sua matriz, já entende o design gráfico de uma forma diferente, né? De uma forma mais atualizada, mais tecnológica, integrando inteligência artificial. E assim, isso é interessante. Você vê os cursos mais tradicionais, por exemplo, o Direito tem 35 anos, é um curso dos mais tradicionais que a gente tem. Esse curso já insere tecnologia de maneira efetiva. Isso só é possível numa universidade. Por quê? Porque é na universidade que você vai ter o profissional de referência de TI, da medicina, de pesquisa, de internacionalização. Você conecta isso e entrega uma formação muito diferenciada. Por isso que hoje, por exemplo, o nosso curso de Direito lidera a formação de Direito aqui em Marília. Esse trabalho, né, com mestrado, doutorado e tudo mais, tornou então o nosso direito mais forte aqui da região. Eu digo até mais, acho que do interior de São Paulo você não encontra um curso, por exemplo, de direito tão forte, pela essa integração. A mesma coisa o curso de tecnologia. Como que a gente consegue entregar tanto? Porque a gente integra com todas as áreas. E aí a gente integra com a área da saúde, os nossos alunos têm a possibilidade de criar uma startup na área da saúde com um aluno da medicina, com um aluno da enfermagem, com um aluno da físio. Isso é muito comum. Então, esse movimento é muito rico, muito forte, muito estimulado e ele vai virando orgânico em determinado momento, porque a própria universidade, a comunidade acadêmica vai conduzindo a isso de maneira natural. E muitos já saem dali empresários, né? Muito sai empresário. Antigamente, né, o slogan da Unimar era justamente formando empreendedores, porque isso sempre foi um viés muito forte do nosso reitor, né, o Dr. Márcio Mesquita, que sempre trabalhou muito a questão do empreendedorismo e que isso leva para a sala de aula, leva para todos os cursos e acaba fortalecendo, porque isso é bom, né?
para a cidade é bom você ter empreendedores, porque vai empregar a gente, Sim. vai gerar novos negócios, às vezes gera uma empresa como a Trey, que foi uma empresa que surgiu aqui em Marília, que hoje emprega muita gente, Sim. é destaque nacional, empresas assim surgindo o tempo todo, né? Grande parte dos empresários da área de tecnologia de Marília são formados pela Unimar, pelo curso de Ciência da Computação. Por exemplo, o Cairo, de uma empresa chamada Interfocus, ele é formado pela Unimar, ele tem um destaque hoje muito grande, nacional, formado lá e tem hoje uma empresa de sucesso. Vários, assim, eu cito ele, que ele é um grande parceiro nosso, mas ele tem vários como ele que formados pela Unimar. Que você vê, essa questão, né? Você aprende tecnologia, falando, né, da área de tecnologia, mas para todas as áreas, e você cria uma empresa. Mesma coisa na medicina, você vê muitos médicos, né, que criam negócios formados a partir da Unimar. Eu vi assim, vários, teve um congresso recente de ortopedia na Unimar, que vários dos médicos formados pela Unimar hoje são empreendedores, têm empresas, né, além de consultórios, mas tem empresas, levando isso para o Brasil inteiro, né? Então a Unimar também tem isso. Recebe e depois também devolve para o Brasil, né? Isso é maravilhoso. Bom, 9h07, Caio. Muito obrigado. Vamos terminando também aqui no YouTube Jovem Pan. Obrigado pela participação. Muito obrigado. É isso, Jornal da Pan.